Boa tarde, meu nome é Luciane e hoje vou fazer uma receita que é o docinhos modelados de leite em pó. Bem, eu vou passar os ingredientes. Esta receita é feita em duas etapas, então eu vou primeiro formular a primeira e depois a segunda. A primeira é uma lata de leite condensado. Uma caixa de creme de leite sem soro. Uma colher de sopa rasa de farinha de trigo. E uma colher de sobremesa de manteiga. Para a segunda etapa, 2 xícaras de leite em pó integral, uma xícara de açúcar de confeiteiro peneirada, e leite de coco, o quanto necessário. Bem, vamos fazer a primeira etapa do doce, que é ponha o leite condensado em uma panela para ir ao fogo ou em uma travessa como essa para ir ao micro-ondas, que no caso vou fazer ao micro-ondas. E ponha toda a farinha de trigo misture bem para diluir bem a farinha de trigo. Tem que seguir esse processo porque a farinha de trigo, se ela misturar com outros ingredientes, ela não dilui. Portanto, tem que ser nessa sequência. Logo após, o creme de leite. Misture bem. Até misturar. E a manteiga. Bem, esta receita eu estou fazendo no micro-ondas. Então, vou pôr na potência média de 2 em 2 minutos até chegar ao ponto desejado. Na panela, leve na panela no fogo como se fosse fazer um brigadeiro de colher, ou seja, vai mexendo até ela se soltar do fundo da panela. Bem, aqui estamos chegando quase ao ponto de brigadeiro de colher. Aquele brigadeiro que a gente costuma comer naqueles dias frios. Bem, eu levei, no caso foi feito de 2 em 2 minutos, foram 6 minutos. Mas ainda ficou um pouco mole o ponto. Então, neste caso, volte mais 1 minuto ao micro-ondas. Bom, este é o ponto de brigadeiro de colher. É um brigadeiro mole, maleável, porém depois de frio ele pega um pouco mais de consistência. Agora vamos pôr ele em uma travessa para esfriar e depois faremos a segunda etapa da receita. Bem, a massa agora já está fria, no ponto que a gente pode já começar a modelar os nossos docinhos. Segunda etapa vem, você vai pôr o leite em pó, o açúcar,
E agora sim, o leite de coco. Geralmente costumo usar em torno de 6 a 7 colheres, mas depende muito da umidade do tempo, até mesmo da textura do doce de leite, no caso, né, do brigadeiro branco. Então o melhor é ir pondo aos poucos. Então eu vou pôr inicialmente umas 4 colheres por enquanto e começo a misturar a minha massa. Ela tem que ficar na textura daquelas massinhas de criança, aquelas massinhas macias de modelar. Vai chegar um ponto que vamos ter que pôr a mão na massa. Bem, ó, pode perceber que a massa ficou mole. Então, o que nós vamos fazer? Vamos agregar um pouco mais de leite em pó. Então, a massa tem que ficar seca. E é nessa hora, então, que vamos usar a mão para sentir a textura da massa. O ponto é esse, que você possa pegar, ó, mesmo que esteja grudando um pouco na mão, mas não grude tanto, e que você pegando forme pequenas bolinhas. Depois da massa pronta, deixe descansar dentro de um saco plástico para que ela não resseque. Tira bem o ar e dê um nozinho. Deixe descansar em média de 1 hora a 1 hora e meia para poder tingir a massa. Bem, agora vamos tingir a massa. Depois ela descansada, ela tá bem macia, não está grudando no dedo. Porém, a partir do momento que se põe o corante, ela fica mais mole e começa a grudar um pouco nos dedos. Então, o que fazemos? Pegamos um pouco do próprio leite em pó e secamos a massa mais um pouquinho. Vamos começar a modelar. Primeiramente, eu procuro ter uma base lisa, né? Para que eu possa pôr a massa, se eu precisar esticar ou amassar. Como eu vou fazer um bichinho, no caso um porquinho, então eu tô usando aquele plástico que vai embaixo do docinho e pus o copo como apoio para poder me ajudar na altura, né? Para me poder ser mais fácil de modelar. Bem, o porquinho nada mais é do que uma bolinha bem arredondada. Eu sempre faço o docinho e vou pondo sempre a massa dentro do saco plástico para evitar que ela se resseque. Bem, aqui é a cabecinha do porquinho. A orelhinha, porém, ela é usada no cortador, por isso que eu costumo fazer o quê? Ter uma base lisa para poder apoiar e cortar a orelhinha. Se não tiver o cortador, também não é nada difícil de fazer. Vamos ensinar agora a fazer as orelhinhas sem o cortador, porque não é todo mundo que tem o cortador. Bem, vamos fazer uma bolinha, dividir ela no meio, para que as duas orelhinhas tenham o mesmo tamanho. Mantenha sempre a massa embrulhada no saco plástico para não ressecar. Bem, as duas bolinhas estão feitas. Vamos fazer como se fosse uma perinha, tá? Bem delicadamente. Fez a perinha, vamos achatando a orelhinha e formando o biquinho e afinando a orelhinha. Pronto, está feita a orelhinha. Pegamos a orelhinha, apoiamos na cabecinha, com uma estaca afirmamos ela e
dobramos a orelhinha, sempre fazendo o mais possível que fique uma posição real de um porquinho. Na segunda orelhinha, faça a mesma coisa, vou afinando a pontinha, achato, venho na cabecinha do porquinho, apoio com a estaca e entorto a orelhinha. Temos a orelhinha do porquinho posta. Vamos fazer agora o focinho com uma cor rosa mais acentuado. Pegamos uma bolinha, fazemos um círculo, procurando sempre ter o cuidado de não passar muito do tamanho, para não ficar, a composição ficar perfeita. Venho no narizinho, encaixo no porquinho, com uma estaca eu venho e faço o buraquinho do narizinho e formo a boquinha. Temos agora o olhinho, que com a massinha na cor preta, faço pequenas bolinhas. Também posso pintar, só que a pintura só pode ser feita depois de toda a massa bem seca, a modelagem bem seca, porque a massa úmida, ela fica porosa, e ao momento que você toca o pincel com o corante, ela vai se espalhar na massinha e vai borrar. Podemos fazer o olhinho com a própria massinha, que também fica muito bom, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, lógico. Bem, aqui temos alguns modelos. Lógico que você tem que ter a sua criatividade. Temos aqui a joaninha, que vou deixar para pintar as bolinhas pretas nela com o próprio corante, para vocês saberem como que funciona. O porquinho, que acabei de ensinar, né? Também é a mesma técnica, tanto a joaninha quanto o porquinho, como o ratinho. Do mesmo jeito, apenas forma a bolinha e depois forma uma perinha, como foi feito na orelhinha do porquinho, só que com mais massa. E temos muitas outras opções que podemos fazer. Bem, então vamos lá. Vamos pintar a joaninha. Com o corante preto. Procurando sempre não usar em excesso. Deixa eu pegar outro pincel, que esse é um pouco grosso. Então, o que vamos fazer? As pintinhas da joaninha. Aqui está a joaninha, que podemos também fazer de outras cores, mas acho que joaninha sempre tem cara de joaninha quando é vermelhinha, né? Bem, por hoje é só, mas provavelmente teremos outras técnicas, outras aulas, tá? E eu fico feliz por estar podendo passar isso, porque muitas pessoas pedem para mim, porque acham bonito que eu posto no meu Orkut. Então, tô passando essa mensagem, né? E posso fazer outros modelos também e deixar postado no Orkut mais adiante, tá? Até agora, obrigada.